Salmo 117. Diz assim, Salmo 117, versículo 1 e 2. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Vamos fazer a oração. Senhor Deus, nós agradecemos por mais esse dia, te pedimos que perdoe nossos pecados e ajude na transmissão desse sermão desta noite, dessa semana, em que o Senhor possa remover tudo aquilo que possa vir atrapalhar. Abençoa cada um e aqueles que estiverem ouvindo também, e aqueles que irão ouvir. Que isso possa ser de ajuda para todas as pessoas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é João, Jesus e a Igreja de Jesus. Esta é a segunda mensagem, segundo sermão do ano e o primeiro do ano. Então, que isso possa estar ajudando a cada pessoa a entender um pouco mais da Bíblia. Eu gostaria de falar de João, Jesus e a Igreja de Jesus. João, Jesus e a Igreja de Jesus. Nesse sermão, o objetivo é apresentar aos ouvintes o início dos 3 assuntos do título. Ou seja, falar um pouco de João, falar um pouco de Jesus e falar sobre um pouco também da Igreja de Jesus. O primeiro tópico está em João, João Batista, Mateus 3. João foi o precursor de Jesus e João também foi aquele que fez uma ponte entre os profetas e a nova era do Novo Testamento. Então, João o Batista. Muitas pessoas leem como João Batista, mas na verdade não é João Batista, é João o Batista. O Batista implica no ofício que João tinha, que era o de batizar. Mateus capítulo 3, versículos 1 até o 8, depois o 15 e o 16. Mateus, capítulo 3, versículos do 1 a 8, e depois o versículos 15 e 16. Então, falando um pouco de João o Batista, um pouco dessa iniciação, para entendermos como é que foi que Deus iniciou todo esse plano. Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem é de arrependimento, ou seja, uma vida diferente daquela vida que eles tinham, que eles estavam acostumados com a lei, com os princípios da lei, porque está próximo o reino de Deus. João já fala aqui, dá a entender
nesse verso 2, no finalzinho, que estava próximo o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus ele não tinha sido iniciado ainda, porque o reino de Deus se iniciou com Jesus. Versículo 3. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Então João tinha um objetivo e tinha um propósito, que era de preparar o caminho do Senhor, ou seja, o caminho de Jesus, antes que Jesus viesse. Versículo 4. Este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro e em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. O rito do batismo ele já existia antes na tradição judaica dentro de Israel, mas ele não era ainda uma forma de se tirar, ou seja, de entrar em uma outra instituição. Então João aqui ele começa a instituir o batismo realmente como sendo necessário para se entrar na nova instituição, ou seja, no preparo do novo, do caminho que tinha que ser feito ao Senhor. Mas para entrar nesse caminho, como o versículo 6 diz, tinha que ser batizado, mas antes a pessoa tinha que confessar os seus pecados, ou seja, reconhecer que pecava e era pecador. 7. E vendo ele muito dos fariseus, dos religiosos da época, daqueles que tinham a lei, que sabiam interpretar bem a Bíblia, ou seja, a parte da religião judaica, e dos saduceus, que era um outro grupo, que vinha ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então aqui você pode perceber que que não é você ser religioso, mesmo líder, como um fariseu e como um saduceu, não te garantia e não dava o direito para se entrar na nova instituição que Jesus ia formar. Versículo 8. O que era necessário e o que vem sendo necessário e que continua sendo necessário para que as pessoas possam mudar e fazer o certo. Produzir, fazei, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, arrependimento é quando a pessoa reconhece que está errado. E os frutos é aquilo que vem depois. É aquilo que ela começa a praticar e que ela continua praticando. Vejamos então um pouco sobre João o Batista. Lembrando que o nosso título é João, Jesus e a Igreja de Jesus. João o Batista foi o primeiro. Ele recebeu a autoridade para pregar o arrependimento dos pecados e batizar aqueles que vinham a ele. Então João tinha essa autoridade. João aqui mostra o começo da formação de uma futura instituição. A igreja não seria mais pela nação de Israel. Essa autoridade era praticada, mas quem ouvia a pregação e se arrependia e era batizado. Em todo Israel, João
era o único que Deus autorizou a fazer essa nova etapa. Jesus vem a João para ser batizado, para dar continuidade ao plano de Deus de estabelecer seu reino e sua igreja por entre as nações. Mateus 3, 15 e 16. Aqui, finalizando essa parte de João, que ele preparou o caminho, que ele tinha autoridade para batizar, que o batismo de João era válido, e o Jesus depois, ele utiliza o batismo de João com essa autoridade, porque todos os seus discípulos foram batizados por João. Jesus não batizava, mas ele escolheu os discípulos que foram batizados por João, seguindo então essa autoridade que João iniciou e que recebeu diretamente de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 15 diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, tudo que é certo fazer. João se opunha a batizar Jesus, mas Jesus falou: é necessário cumprir toda a justiça. Justiça quer dizer aquilo que era necessário fazer. Então ele o permitiu. Versículo 16 diz assim: e sendo Jesus batizado. É importante notar que Jesus reconheceu a autoridade de Deus através de João Batista, de João o Batista, que tinha para iniciar uma nova instituição. Então Jesus aqui vem e é batizado. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Então, se Jesus saiu da água, é porque ele entrou. Se não fosse importante o batismo por imersão, Jesus não teria entrado na água. Poderia ter sido batizado em qualquer outro lugar, em qualquer outro tanque que se existia em Israel. Mas Jesus entra no Jordão e sai e é batizado. Jesus, sendo Deus, não precisava ser batizado, mas ele mostra a importância desse batismo, ele mesmo sendo o primeiro, um dos primeiros a fazer. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E 17, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então João, o Batista, foi o primeiro responsável por iniciar essa nova trajetória, ou seja, essa nova instituição que ia surgir com Jesus. Ele é o precursor, ele não é o que fez, ele é o pré, antes. E assim, nós podemos ver que sobre João, a importância que João teve para toda a atividade religiosa que nós temos hoje. E principalmente para a Igreja de Jesus Cristo. João foi aquele que teve autoridade diretamente de Deus para batizar. Sendo Jesus batizado por ele, todos os seus apóstolos e discípulos, que podemos ver lá em Atos 1, que o Matias, que sucedeu Judas, ele tinha o batismo
de João. Então havia mais pessoas que não eram apóstolos que tinha o batismo de João. Isso pode ser ver no caso de Matias, que foi o sucessor. E também do outro que concorreu com ele à vaga de apóstolo, ele também tinha o batismo de João. Então não eram só os 12 apóstolos que tinham o batismo de João. Havia mais discípulos que tinham seguido a Jesus, que também tinha o batismo de João. Porque era importante. A escolha do 12º apóstolo mostra essa importância, que se não tivesse o batismo de João, ele não poderia fazer parte dos 12. A importância de ser batizado por João Batista para estar no fundamento da igreja. O segundo ponto, primeiro nós temos João, depois Jesus e depois vamos ver a igreja de Jesus. Não dá para se falar tudo em um dia, porque esse assunto é um assunto inesgotável, leva muito tempo. Mas nós podemos ver aqui, então, ao início dos 3 assuntos do título e da importância dele. Segundo ponto, Jesus. Marcos, capítulo 1. Nós vimos primeiro João, da importância, que ele não colocou qualquer pessoa para ser batizado, mas aqueles que se arrependiam e que produziam frutos dignos de arrependimento, ou seja, que ele podia ver em suas vidas algumas mudanças. Marcos, capítulo 1, nós podemos ver um pouco sobre Jesus. Iniciando Marcos capítulo 1, eu vou querer aqui o versículo 15, mas para que possamos entender o princípio de ou seja, de uma transição para outra, o que eu quero mostrar nesse sermão é João, Jesus e a igreja de Jesus, é que uma entra na outra, até a que nós estamos, que é a igreja de Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, nós vamos voltar ao versículo 11, que diz o seguinte, Marcos 1 e versículo 11, diz assim, e ouviu-se uma voz do céu, onde nós paramos lá em Mateus capítulo 3 e versículo 17. Só para fazer a ligação desse texto com o texto anterior. Que dizia, tu és o meu filho amado e quem me comprazo. Versículo 12, na sequência ainda, explicando que é uma sequência da outra. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde Jesus foi tentado. Aqui nós percebemos que Jesus ele começa a entrar em cena e João começa a sair de cena. João foi o precursor, mas João recebeu a autoridade direta de Deus para batizar. Versículo 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. O jardim aqui transformou-se em um deserto, talvez para mostrar que o deserto representa o estado que nós estamos. Não era mais um jardim florido, bom, cheio de bons frutos, mas aqui já é um deserto. 40 dias, tentado por Satanás. Também mostra aqui que Jesus aqui representando o segundo Adão, porque o primeiro foi tentado, o primeiro tentou Eva, que caiu, que deu também o fruto a seu marido e que levou à tentação, ou seja,
a todos estarem longe de Deus. Então aqui no versículo 3 você consegue ver essas coisas. Tentado por Satanás, Jesus aqui, então ele passa pela tentação, pela aprovação, e quando vem de Satanás, usamos a palavra tentado por Satanás, na nossa vida nós somos tentados dia a dia, para que possamos desligar, desfazer, descontinuar. Há muitas coisas que vêm para atrapalhar, para perturbar e para tirar tudo aquilo que Deus tem para a gente. Então Jesus foi tentado aqui como o segundo Adão. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, versículo 14, mostra João saindo de cena. João não mais volta a batizar aqui. Daqui ele foi preso, e de ser preso ele foi morto, e então Jesus entra em cena. Veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Então veja que se você olhar para Mateus 3 e versículo, se eu não me engano, 2 ou 3, fala que era chegado o reino de Deus. Era ou estava chegando. Aqui Jesus, quando ele sai do deserto, ele já vem pregando o evangelho do reino de Deus. A palavra evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Ou seja, aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam sem caminhos, aqueles que estavam sem esperança, agora têm esperança em Jesus Cristo. Por quê? No versículo 13, ele passou pela tentação de Satanás. Ele passou pelo crime. Então, somente Jesus pode dar a salvação. Pregando o evangelho, e aqui entra um novo termo chamado o reino de Deus. Versículo 15 diz o seguinte: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Uma palavra importante que João usou aqui é arrependei-vos. Então as pessoas precisam arrepender. Todo o início, desde o Novo Testamento, onde se é marcado por João, podemos ver que é necessário arrepender e crer no evangelho para entrar no reino de Deus. Então, esses versículos podem mostrar isso. Então, o que podemos ver de Jesus? Jesus inicia seu ministério a partir de Marcos 1, 12 a 14. Quando Jesus entra em cena. E João sai de cena. Os dois não trabalham juntos. Trabalham separados. Porque Jesus era que tinha a preeminência. Depois nós vemos que Jesus ensina que se inicia o reino de Deus. Marcos 1:15. Jesus também ensina que é necessário arrepender dos seus pecados. Pecados não é só fazer o mal, é o pecado que as pessoas nascem com ele, é o pecado que Adão foi reprovado e passou por toda a raça, e crer no evangelho. Jesus também ensina que ele veio para cumprir a lei. Lucas 16 e 16. Marca uma nova etapa. João, Jesus e depois a igreja de Jesus. Lucas 16 e capítulo 16 e versículo 16 vai explicar bem essa verdade.
a verdade relacionada a Jesus. Diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Quando João começa a pregar, então a lei e os profetas param aí, porque João foi o último e reconhecido pelos judeus como o último profeta, e também por Jesus. Desde então é anunciado o reino de Deus. Então, Jesus veio pregando para entrar no reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Quer dizer, não é fácil crer, não é fácil se arrepender e não é fácil se converter. Emprega força quer dizer, você tem que deixar algumas coisas para trás e caminhar conforme ensina a Bíblia. Jesus, falando sobre o segundo ponto, sobre Jesus ainda, que ele veio cumprir a lei. Jesus veio trazer salvação aos judeus e depois a todas as pessoas. Ele começa pregando para os judeus, mas a pregação dele se estende depois, ou até hoje, a todas as nações. Outros assuntos serão tratados em outro sermão. Então aqui nós temos sobre o segundo ponto, que é Jesus, que pode ser visto nos evangelhos, principalmente de Marcos, principalmente Mateus, Lucas e próprio João. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar hoje, João, Jesus e a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus foi fundada na terceira etapa após o início com João o Batista. 1 Coríntios 12, 28 mostra que, Paulo falando aos Coríntios, mostra o início da igreja. Quem que compunha a primeira igreja? 1 Coríntios 12 e versículo 28, nós podemos ler assim: e a uns pôs Deus na igreja. Ele vai colocar aqui quem ele colocou na igreja e vai fazer a lista. Primeiramente, apóstolos. Então, os apóstolos foram os primeiros componentes da igreja. A maioria dos batistas não creem assim. Creem que a igreja sai depois do dia de Pentecostes. Mas erram claramente nesse texto, porque ele é claro dizendo que primeiramente foram colocados os apóstolos. Então, no momento que Jesus chama os 12 apóstolos, ou aliás, os 12, depois não se desviou, ele então funda a primeira igreja. E em segundo lugar, a palavra segundo não é primeira, tudo que entrou depois da base constituída, ou seja, instituída. Em segundo, profeta, em terceiro, doutores, ensinadores, depois milagres, depois dons, socorros, governo e variedades de língua. Então, a igreja de Jesus foi fundada na terceira etapa após o início com João. João, Jesus, e aí Jesus entra e faz a primeira igreja. E Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13, mostra também esta verdade do que Jesus está fazendo aqui. É Jesus, a igreja foi iniciada com Jesus. Lucas 6. João não está mais em cena, mas o material dele está sendo usado aqui, que era
as pessoas que ele batizou. Lucas 6, versículo 12. Ele diz assim: e aconteceu que, naqueles dias, saiu ao monte a orar. Então, Jesus tinha o costume de orar em horas separadas e em lugar também separado, ou seja, quieto, tranquilo. Aqui o monte talvez seja o quarto de Jesus, porque ele vivia a andar. E passou a noite em oração a Deus. Quer dizer, era um assunto importante. Ele não ficou 5 minutos, ele não ficou 10 minutos, ele não ficou uma hora, ele não ficou uma tarde, ele não ficou... mas ele passou uma noite inteira orando sobre esse assunto. Mostra a importância disso. E o versículo 13 diz o seguinte: e quando já era dia, quer dizer, a partir das 6 horas do outro dia, da manhã, chegou a si os seus discípulos. Jesus estava sozinho. Os discípulos aqui não são os 12 apóstolos. É um erro interpretar isso desta forma. Os discípulos aqui eram os discípulos que foram batizados por João. Era um grupo maior que 12. Porque nós vamos ver que se ele tirou 12 desse grupo, é porque o grupo pelo menos 13 tinha. Era um grupo maior. Versículo 13. E chegou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Veja que do grupo ele escolheu 12. E ele deu o nome de apóstolo, que eu vou falar daqui a pouco sobre o que é isso. Marcos 3, 13 e 14. Mais um texto que mostra Marcos, livro de Marcos, capítulo 3 e versículos 13 e 14. Versículos 13 e 14. Mesmo assunto, mas um pouco detalhado, explicando um ao outro. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Aqui ele está falando como Deus. Aqui Jesus está falando como autoridade, como Deus. Chamou quem ele quis. E vieram a ele. 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Os 12 era para que estivessem próximo dele, embora cada um com suas características peculiares. E ele os mandasse a pregar. Como já falei, quando estava falando com João, o objetivo era pregar primeiro para o judeu e depois pregar para as outras nações. Então aqui está a formação da, vamos dizer assim, igreja. Dos discípulos que seguiam Jesus, são escolhidos 12 apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer que não é transferido o ofício a outro. Então, se você for ler um pouco mais, ele deu o poder de expulsar demônios. Isso não foi transferido para outra pessoa. Quando cada apóstolo morreu com ele o seu ofício. Quem crê em apóstolo hoje não está entendendo bem o que significa a palavra apóstolo. Apóstolo quer dizer que não transfere o ofício. Mais ou menos essa raiz da palavra. A função desses apóstolos, era estar com Jesus e serem enviados a pregar. Primeiro ao judeu, depois a todos os gentios. Os gentios são as pessoas que não são da linhagem de Israel, não são judeus, são outras nações, talvez eu falo como gentio, como ocorreu na história de suas vidas, ou seja, na vida de cada apóstolo. A maioria deles morreram fora
de Israel, pregando e formando igreja em outras nações. Cada um morreu pregando em uma determinada região fora de Israel. Falando ainda sobre a igreja, Jesus esteve por 3 anos com os seus apóstolos, ensinando. No final, ele instituiu a ceia do Senhor. Apenas estavam os 12, mas somente 11 tomaram, porque Judas saiu antes que participassem, dizendo que mostrando também a importância que a ceia para os membros locais da igreja. Mateus 26 e 26, mostrando isso. Mateus 26 e 26. Jesus celebra a última ceia com eles, com os 12, mas só pratica a ceia com 11. Mateus 26 e 26. Diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça a Deus, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu corpo, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus precisava morrer para que as pessoas pudessem entrar no céu de novo, ou seja, serem aproximadas de Deus. 29, e digo-vos que desde agora, naquele momento, não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. Quando Jesus voltar. Então ele institui a ceia com os 11, que era a sua igreja. Podemos notar que outros discípulos não participaram, que eram seguidores ativos. Nós sabemos aqui que existia o José de Arimateia, existia Nicodemos, que se converteram, mas eles não participam dessa primeira ceia, eles não estavam ali. As mulheres eram seguidores, como as mulheres, sua mãe e outros. Existiam mais pessoas, mas só participou da primeira ceia, da formação da igreja que Jesus fundou, os seus discípulos, os seus apóstolos. A palavra mais certa é apóstolo. A instituição que Jesus deixou para pregar e ir é a sua igreja. Mateus 28, 18 a 20. Um pouquinho para frente desse texto que você está. Você pode conferir Mateus 28, 18 até o versículo 20. Diz assim: a quem ele está dizendo isso? Aos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Os primeiros que fizeram parte da igreja. Então ele está dizendo a sua igreja. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus retoma o poder que Satanás havia tomado de Adão, que Adão entregou de mão para ele, porque Adão foi criado para redimir a terra, e não fez. 19. Portanto, ele falou que tinha todo o poder na terra e no céu, portanto, ide, vá pregar, fazer discípulo de todas as nações. Veja aqui que não o livro de Mateus é um livro direcionado mais aos judeus, mas Jesus está mandando fazer discípulo de todas as nações. Só isso? Não. Quem crer, que faça com ele? Mesma coisa que João fazia. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo, na verdade, ele
coloca a pessoa na igreja verdadeira de Jesus. É por isso que existe o batismo. Versículo 20. Ensinando-os, não para no batismo, tem que estar aprendendo, tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar compreendendo. Ensinando-os, alguém vai ensinar. Jesus deixou os pastores, Jesus deixou essas pessoas para ensinar aqui nas igrejas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Jesus aqui dá a ordem para a igreja ir pregar. Nenhum grupo, ministério, associação ou outro grupo fora da igreja de Jesus tem autorização individual para fazer a obra. Pode fazer, mas irá inserir os conversos na família de Deus e no reino de Deus. Só insere na igreja de Deus a própria igreja de Deus. Porque ela foi aqui, como Mateus e Marcos fala, ele falou aos apóstolos, e os apóstolos eram os membros da primeira igreja. Então eles batizavam e inseriam na igreja. Quando uma pessoa crê em Jesus, mas ela não está na igreja verdadeira, ela então vai fazer parte da família de Deus, ou seja, ou do reino de Deus. São três coisas diferentes: o reino, a família e a igreja de Deus. Você pode estar na família e pode estar no reino, mas você não estar na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a esposa, é a noiva. É aquela do capítulo 19 de Apocalipse, ou seja, Revelação. Continuando aqui falando sobre a igreja de Jesus. A igreja está no mundo desde a época de Jesus. Foi fundada antes do dia de Pentecostes. Nós podemos ver que Atos 1 existe 120 pessoas reunidas e que houve uma assembleia e foi discutido a sucessão de uma pessoa. Então ela já existia. Em Atos 2, como as pessoas acham que a igreja ali começa a existir, ela somente foi autorizada com o poder dado de Deus, falando, pode ir. Assim como Jesus recebeu no batismo, quando ele foi batizado, aquela pomba, como pomba, e aquela voz, autorizando ele a fazer essa nova instituição, vir e a cumprir toda a sua missão. Em Atos 2 você vê a mesma coisa. É como se fosse a transmissão. Jesus não está mais com eles e é visto então como línguas de fogo descer sobre eles, como se tendo uma autorização para iniciar o trabalho de fato. A igreja está no mundo desde a época de Jesus, foi fundada antes do dia de Pentecoste, nunca deixou de existir e estará aqui até a sua volta. Apocalipse ou Revelação 1, 2 e 3 e o capítulo 22 aparecem as igrejas. Jesus começa falando no capítulo 2 de Apocalipse a 7 igrejas. E ele termina no capítulo 22 também falando as igrejas.
Então, quem acha que as igrejas não aparecem durante esse meio de Apocalipse aí, ele não conseguiu entender esse princípio bíblico. Ele fala do capítulo 1 ao capítulo 2, 3 sobre as igrejas, e depois ele termina dizendo lá no capítulo 22, falando assim, eu testifico essas coisas às igrejas. Não a uma pessoa, não a um grupo, e não a uma instituição, a uma associação que trabalha em nome de Jesus. Mas a igrejas. Eu creio que cada igreja do capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, representa todos os tipos de igrejas que tem, que sempre esteve durante as épocas, não por época, mas durante todas as épocas, existiu tipos das 7 igrejas. Existem igrejas boas, igrejas médias, igrejas que precisa isso, igreja que precisa mudar aquilo, são as 7 igrejas. E a ela, a igreja verdadeira de Jesus, nós temos igreja verdadeira e nós temos igrejas falsas e nós temos igreja que diz ser igrejas e não são igrejas. Isso eu estou falando de batistas, nada de fora desses grupos. Mas existem igrejas que não são igrejas, existem igrejas que são grupos. A ela, a igreja verdadeira de Jesus, ele disse para ir, pregar e batizar. Porque ele fala aos 12, aos apóstolos. Todo aquele que crer no Evangelho de Jesus Cristo será salvo. Marcos 16, 15 e 16. Quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Nós vamos terminar o texto, a pregação, o sermão de hoje, com esse texto de Marcos, capítulo